Olá pessoal, bom, nessa terceira aula nós vamos fazer a importação dos dados de algumas tabelas que eu já disponibilizei para que a gente possa dar seguimento ao nosso curso, tá? Nosso curso de desenvolvimento em ADVPL e análise de sistema Proteus, beleza? Então a primeira coisa que nós vamos fazer é iniciar os serviços do Proteus. Então a gente vai lá na pastinha TOTUS, na unidade C, TOTUS LG, e vamos subir os serviços naquela ordem que eu expliquei na aula anterior. Primeiro vamos subir o License Server. Ok. Vamos subir agora o DB Access. Ok. E agora vamos subir o Proteus Server. Ok também. Bom, entrando nessa pastinha aqui, ó, Proteus Data, vamos abrir. Dentro dessa pastinha Data, eu coloquei todos os arquivos que nós vamos importar. Então esses arquivos aqui, ó, cada sigla dessa é uma tabela do Proteus, tá? Só que lembra que eu expliquei para vocês, o Proteus ele vai criando as tabelas conforme nós vamos utilizando o sistema. Então nós vamos acessar o Proteus e a gente vai entrar em algumas telas do Proteus para criar essas tabelas no banco de dados. Aí só depois que as tabelas existirem no banco de dados é que nós vamos conseguir importar esses arquivos aqui, tá? Então a gente vai voltar lá na pastinha e na raiz vamos acessar o Proteus com o Smart Client. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é entrar no configurador e nós vamos criar um usuário, tá? A gente não vai ficar acessando o sistema com o usuário admin, então nós vamos criar um usuário. Então você vai digitar o usuário admin, senha em branco, entrar novamente. Bom, como que nós vamos criar esse usuário no Proteus? Aqui do lado esquerdo você vai clicar nesse menu usuário. E aqui do lado direito você vai vir nessa opção usuários de novo. Ou aqui do lado esquerdo vai clicar em senhas e usuários. Vamos clicar no botão incluir. O login que nós vamos criar aqui, nós vamos colocar o login TOTUS, tudo minúsculo, nome completo, TOTUS. E a senha, a gente vai colocar também TOTUS. Para facilitar, tá? Aqui você confirma a senha. Opa, voltar aqui no primeiro campo, TOTUS. No confirmar a senha TOTUS de novo. E agora, o que a gente vai precisar fazer, tá? Vocês podem ver aqui que o cadastro de usuário ele tem várias abas, né, de restrições de acesso, de parametrização. Mas a gente vai ver mais para frente, eu vou fazer uma aula só de configuração de acesso de usuário, tá? Então, por enquanto aqui, para simplificar, aqui na primeira aba, usuário, a gente vai descer um pouquinho aqui. E nessa opção aqui, ó, regra de acesso por grupo, por enquanto a gente vai marcar como priorizar. E qual grupo ele vai priorizar aqui? Quais os acessos de qual grupo ele vai priorizar aqui? Como nós não criamos nenhum grupo ainda, o único grupo que existe aqui é o grupo de administrador. Então aqui embaixo nessas abas, você vai escolher a opção grupos, a aba grupos. E aqui ó, no campo grupo, você vai dar um duplo clique, ele vai aparecer uma lupinha aqui. Você vai clicar nessa lupinha. E por enquanto só tem o grupo de administradores aqui. Então significa que esse usuário que nós estamos criando, ele vai ter todos os acessos que o grupo administradores possui, tá? Ou seja, ele vai ter acesso ao sistema inteiro.
E aqui, ó, nessa aba em cima, restrições de acesso, aqui o número de acessos simultâneos, a gente vai dar 3 para esse usuário aqui. Tá? E por enquanto nós vamos clicar aqui no botão confirmar. Vou tirar a minha imagem aqui da câmera por enquanto. Ok, já criamos o nosso usuário aqui. Agora, eu não vou fechar o configurador, tá? Nós vamos abrir um outro Proteus. Então vamos lá na pastinha TOTUS LG, Smart Client. E vamos fazer login no Siga MDI. E vamos colocar o nosso usuário que criamos, TOTUS, senha TOTUS. Esses primeiros acessos, eles são realmente um pouco lentos, porque, como eu disse, conforme a gente vai utilizando o sistema, ele vai criando as tabelas. Então esses primeiros acessos são um pouco lentos, mas depois, no decorrer do curso, vocês vão perceber que a cada acesso que a gente faz, ele é um pouco mais rápido. Bom, essa telinha aqui é onde ele te pergunta em qual filial você vai logar. Então nossa empresa 99, né, a nossa empresa teste, só tem uma filial. E aqui, ó, ele te pergunta em qual ambiente do Proteus você quer entrar. Então, como eu falei para vocês, tem aproximadamente mais de 90 ambientes, ó. Então, isso aqui é um sistema ERP, tá? É um sistema de gestão empresarial, é um sistema integrado. Ou seja, um sistema só engloba todas as áreas de uma empresa. Ó. Então a gente tem ativo fixo, compras, estoque e custo, faturamento financeiro, gestão de pessoal, livros fiscais. E conforme a gente vai navegando aqui, ó, então, ó, tem veículos, controle de lojas, call center, oficina. Então o Proteus ele é um sistema completo que engloba inúmeras áreas de diversos tipos de empresa. Por isso que a gente encontra o Proteus instalado tanto num hospital, quanto numa faculdade, quanto numa loja, quanto numa empresa que faz gestão de transporte, quanto numa empresa de comércio, quanto numa importadora, tá? Então o Proteus é um sistema que pode ser instalado em inúmeros segmentos de negócio, tá? Então, o que nós vamos fazer agora? Lembra que eu disse? A gente vai precisar acessar algumas telas do Proteus para que ele crie no banco de dados essas tabelas, para que depois que ele criar no banco de dados essas tabelas, a gente consiga importar os arquivos que eu disponibilizei. Então aqui, ó, na raiz da sua pasta TOTUS LG, tem esse arquivo texto que eu deixei, ó, tabelas do curso. E a gente vai entrar aqui, ó, nessas telas. Então, o que é a tabela NNR? Armazém, a tabela SA1 é cliente, a tabela SA2 é fornecedor e assim por diante. Então, a gente vai acessar algumas rotinas aqui no Proteus para criar essas tabelas, porque elas não existem no banco de dados, tudo bem? Então, a primeira tela que a gente vai entrar aqui, a gente vai procurar por locais de estoque, tá? Então a gente vai entrar no módulo estoque e custos, é o 4. Vou clicar em entrar. E aqui, ó, no arquivo texto eu anotei, tá? Locais de estoque. Então a gente vai clicar nessa barrinha pesquisar aqui. Locais de estoque. Clicar na lupa. Locais de estoque. Então ele encontrou em todos esses módulos do Proteus alguma rotina que tem algum desses nomes, tá? Então nós vamos procurar aqui em estoque e custos, produto, locais de estoque, tá? Então é essa rotina que eu quero entrar. Vou clicar nela, confirmar,
Então só o fato de eu entrar aqui, ó, nessa rotina, ele já vai criar lá no nosso banco de dados, ó, vou mostrar para vocês. Ele não vai criar somente a tabela NNR, mas ele vai criar também outras tabelas que estão relacionadas ao local de estoque. Ó, então ele abre a tabela, ele abre a tabela, ele abre a tela, né, de cadastro de locais de estoque, mas a gente não vai incluir dados aqui, a gente vai importar. Então aqui, ó, no nosso banco de dados, se a gente vier em tabelas, eu vou procurar aqui, ó, por DBONNR, tá vendo? Então ele criou a tabela agora, ó, assim que eu acessei a tela. Então a gente vai acessar cada tela dessas aqui para que ele crie essas tabelas, tudo bem? Então vamos partir para a próxima tela, é o cliente, a gente vai entrar no cadastro do cliente. E como eu faço isso? Vou fechar aqui locais de estoque no xizinho. Vamos clicar aqui, ó, nessa opção aqui do lado esquerdo, embaixo de estoque e custos, trocar módulo. Aqui a gente vai mudar para 5, que é o módulo do faturamento. Confirmar. Ok, trocou o módulo. Você vai clicar aqui, ó, no lado esquerdo, atualizações. E aqui do lado direito, em cadastros, a gente vai encontrar o cadastro do cliente aqui, ó, clientes. Então aqui, ó, conforme ele vai carregando a rotina de clientes, ó, tá vendo? Já abriu a tela de cadastro de clientes, tá? Com as opções aqui de incluir, alterar. Se eu for agora lá no banco de dados e der um refresh, ir em tabelas, aqui, ó, a tabela SA1 foi criada, tá? Então, dessa forma, a gente vai criar todas essas tabelas aqui, tá? A gente vai entrar em cada um desses cadastros. Então, o próximo agora é fornecedor. Vou fechar aqui o cadastro do cliente e vou mudar o módulo aqui para compras, tá? Então vou clicar aqui em módulo, trocar módulo, vou pôr o módulo 2, que é o módulo de compras, e vou confirmar. Porque o cadastro de fornecedores, ele aparece em compras, ele não existe no faturamento. Atualizações, aqui do lado esquerdo, cadastros. E aí eu vou descendo aqui e vou procurar fornecedores. Está aqui, ó, fornecedores, tá? Vocês viram que existem duas formas de acessar, tá? Vou clicar de novo aqui em atualizações só para ele fechar o menu. Se eu clico em atualizações, todos esses menus aqui, ó, do lado esquerdo que estão compactados, eles estão expandidos aqui do lado direito. Então aqui, ó, do lado direito eu também tenho fornecedores, tá vendo? Mas, se a pessoa for aqui e expandir o menu do lado esquerdo, aí ele mostra cada um dos menus abaixo expandidos aqui do lado direito. Então, você pode navegar aqui pela setinha e procurar a rotina que você quer abrir, tá? Ou então, fazer daquela outra forma que eu particularmente acho mais fácil. Então, eu sempre clico em atualizações e já procuro aqui do lado direito a rotina que eu quero, que no caso aqui é fornecedores. Então, ao entrar no cadastro de fornecedores, ele vai criar para nós agora a tabela SA2. Lembra que eu expliquei para vocês que quando a gente entra com a opção Siga MDI no Proteus, eu posso abrir várias abas do Proteus dentro da mesma instância? Como que eu faço isso? Então eu estou aqui dentro do cadastro de fornecedores. Eu clico nessa bolinha aqui, ó, que é o símbolo da TOTUS. Posso trocar de módulo, inclusive. Ó, eu vou lá para o módulo do faturamento. Carregou o módulo do faturamento. E agora a próxima tabela que eu vou abrir é a de vendedor. Então,
Aqui em atualizações, nos cadastros, ó, eu vou ter vendedores aqui, ó, vendedores. Então agora entrando no cadastro de vendedores eu vou criar a tabela SA3. Perceba que o cadastro de fornecedores lá do módulo de compras continua aberto, tá vendo? Ó. Então enquanto ele está carregando aqui vendedores, eu também estou conectado em fornecedores aqui na outra aba, tá? Se a pessoa acessou como SIGA-ADV, ela não consegue fazer isso. Ela teria que abrir um outro Proteus para poder entrar na próxima rotina ou fechar a rotina que já está aberta, tá? Então aqui, ó, vendedores, já criei a tabela SA3 e agora vou entrar no cadastro de transportador, que também é aqui no módulo de faturamento. Então vou clicar aqui na bolinha. Aqui ele sempre vai ficar o último módulo que você acessou, tá? Então aqui do lado direito, em cadastros, vou procurar transportadoras, tá aqui, ó. E vou confirmar. Então lembra que a gente configurou para esse usuário aqui, TOTOS, 3 acessos? Então eu já estou conectado em fornecedores, vendedores e agora pedir para abrir transportadoras. Se eu tentar acessar uma nova rotina, ele vai dar limite de conexões excedidos, tá? Só um exemplo aqui, vou clicar em municípios. Confirmo. Ó, ele já diz aqui, ó, limite de conexões de usuário excedido. Então ele pergunta qual das rotinas você quer fechar para poder abrir esse novo acesso. Então eu vou cancelar aqui. E ele dá o erro, limite de conexões excedidos, tá? Bom, então já criamos aqui fornecedores. Vou fechar aqui no xizinho do lado direito. Já criamos vendedores, vou fechar aqui. Transportadora, deixa eu ver o que aconteceu. Transportadora, confirmar. Tá criando. Então depois de transportador, a gente vai no cadastro do produto. Então enquanto está criando aqui transportador, eu vou no cadastro do produto, tá aqui, ó. Confirmar. Ó, a transportadora já criou. Posso fechar então. Próximo é estoque. Eu coloquei o nome da rotina de estoque aqui para ficar mais fácil para a gente localizar. Então basta você selecionar esse nome aqui, ó, Mata 225. Essa é uma rotina do padrão do sistema. Por que chama Mata? MAT é a sigla reduzida para materiais, tá? E a letra A é do menu atualizações, tá? Então por isso que chama, o nome da rotina é Mata. Mate vem do módulo de materiais, de um dos módulos de materiais, tá? E o A é porque ele vai estar dentro do menu atualizações. Então o que eu vou fazer aqui, ó, já criou também o cadastro do produto, posso fechar já. Então o que eu vou fazer aqui, ó, com o nome da rotina, basta eu digitar aqui, ó, no campo de pesquisa, colocar o nome da rotina Mata 225 e quando eu clicar nessa lupa, ele já vai abrir a tela. Na verdade, ele vai abrir todos os módulos que essa rotina existe, tá? Então, como é estoque, eu vou aqui pelo módulo de estoque custos mesmo. E o nome da rotina, porque Mata 225 é o nome do programa que será executado. E no menu, o nome desse programa é saldos. Então, quando eu clicar aqui em saldos, atual. Na verdade, a rotina Mata 225 é o saldo atual do estoque. Então, acessando essa rotina, ele já vai criar a tabela que eu preciso, que é a SB2, tá? As próximas tabelas que a gente vai criar são as tabelas SC5 e SC6. SC5 é o cabeçalho do pedido de venda e SC6 são os itens do pedido de venda. Então, quando eu acessar a tela pedido de venda, ele já vai criar as duas tabelas, SC5 e
SC6, tá? Bom, o saldos em estoque já criou. Agora eu vou aqui, ó, no menu atualizações, tá vendo? Vou fechar aqui o menu atualizações. A gente vai entrar em pedido de venda, então é dentro do módulo do faturamento, atualizações. Aqui para baixo eu vou ter esse menu pedidos. Caso não esteja aparecendo para você o menu pedidos, o submenu pedidos, basta você clicando na setinha aqui para ver as próximas opções. Então você vai clicar em pedidos e pedidos de venda. Então aqui ele já está abrindo pedidos de venda. Vamos ver o próximo aqui. SC9. SC9 é a liberação do pedido de venda, tá? Então a gente vai entrar numa rotina chamada análise de crédito. Onde está essa rotina? Você vai clicar aqui na bolinha. Tá logo aqui abaixo, ó, análise de crédito do pedido de venda. E tem essa outra aqui, análise de crédito do cliente. Não, é essa aqui, ó, análise de crédito do pedido de venda. Então eu vou entrar nessa rotina. E essa rotina de análise de crédito, ela vai criar a tabela SC9, ó. Então o pedido de venda já carregou aqui. Então já criou as tabelas SC5 e SC6. Vamos dar uma olhadinha lá no banco. Vou clicar no banco, vou dar um refresh, abrir tabelas. Então eu já tenho aqui, ó, SC5. Opa, cadê a SC6? Acho que a SC6 só vai criar se a gente... Aqui é a análise de crédito. Eu dei um OK ali, ele abriu a liberação de crédito. Vou dar um refresh aqui, ele já deve ter criado a SC9. Selecionar aqui o banco, refresh. Tabelas. SC9, criou a SC9 aqui. Tá faltando a SC6, os itens do pedido de venda. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Vou fechar aqui a análise de crédito. Na tabela, aqui na tela pedido de venda, eu vou clicar em incluir. Só que no fim eu não vou incluir nada, tá? Eu vou fazer essa ação só para ele criar a tabela de itens do pedido de venda. Ó, quando a gente inclui um pedido de venda, a gente pode perceber que a tela é basicamente dividida em duas partes. Então ela tem essa parte de cima aqui, onde tem essas caixinhas, e aqui embaixo, ó, ela apresenta uma grid. Essa grid aqui de baixo, conforme a gente vai preenchendo os dados, são os itens do pedido de venda. Então quando salva no banco de dados, o que foi digitado nessa grid aqui embaixo, ele salva na tabela SC6. E aqui em cima, esses campos são pertencentes ao cabeçalho do pedido. Então tudo que é escrito aqui, quando a pessoa salva o pedido de venda, ele grava esses dados na tabela SC5, tá? Então eu vou cancelar aqui, porque eu não vou incluir nada. Vou fechar. Então agora a gente volta lá no banco de dados e vou dar um refresh lá. E a gente vai ver que ele criou a tabela SC6. Tá aqui, ó, SC5 e SC6, tá? Então a próxima tabela que a gente vai criar é a SD1, que são os itens da nota de entrada, a SD2, que são os itens da nota fiscal de saída, tá? Então nota de entrada é como quando uma empresa compra produtos para si, né, para alimentar o seu estoque. Então uma empresa de comércio, por exemplo, ela tem fornecedores, e quando ela compra produtos desses fornecedores e ela dá entrada na nota fiscal de entrada, os produtos que ela compra alimentam o estoque e depois ela vai futuramente vender esses produtos. Então os produtos entram pela nota fiscal de entrada ou por um movimento de produção, mas de qualquer forma, mesmo para produção, você tem que ter matéria-prima, então você sempre vai ter nota fiscal de entrada. E quando você vende, sai por nota fiscal de saída. Primeiro faz um pedido de venda, e depois esse pedido de venda vira uma nota fiscal de saída, tá? Então, nós vamos entrar aqui no documento de entrada, no compras, onde a gente digita uma nota de entrada, e ele já vai criar essas tabelas aqui, ó, SD1, SD2,
que são os itens, né, de entrada e saída, e os cabeçalhos, SF1, que é o cabeçalho da nota de entrada, e SF2, que é o cabeçalho da nota fiscal de saída, tá? Então, onde que fica o documento de entrada? Você vai trocar o módulo aqui para compras, é o módulo 2. Você vai clicar em atualizações, movimentos, vou descer um pouquinho aqui, e tá aqui, ó, documento de entrada. Então essa é a tela onde os usuários do Proteus digitam notas fiscais de entrada. Lembrando que esse curso ele é focado em desenvolvimento e análise de sistemas, tá? Então a gente não vai aprender a operar o Proteus como se você fosse procurar emprego para ser um digitador de nota ou um assistente, não. Aqui você vai aprender a ser um analista Proteus. Você vai trabalhar com o que rola por trás do Proteus, que é a linguagem de programação. E você vai aprender a resolver problemas do sistema, tá? Então você vai ser um técnico mesmo do Proteus. Mas é claro que no decorrer do curso, conforme a gente vai manuseando o Proteus, você vai aprender como inclui uma nota, como inclui um produto, como inclui um pedido, tá? Isso aí é tranquilo. Então tudo bem, ele está carregando aqui o documento de entrada. Vamos ver se a gente pode ser um pouquinho mais rápido e criar outras tabelas. Então, ó, já temos aqui, ao entrar no documento de entrada, ele vai criar SD1, SD2, SF1 e SF2. Então, acessando uma tela só aqui, a gente já resolve 4 tabelas. Então, temos aqui SD1, SD2, SF1 e SF2. Olha o que ele já criou para nós aqui também, ó, SF4, que era uma das tabelas que nós íamos criar. E SED já criou até a tabela de naturezas. Então, ó, aqui a gente já criou D1, D2, E4 já criou E4? Não, E4 ainda não criou. Então criamos SED, SF1, SF2 e SF4. Então aqui na nossa conta só falta a SE4, que é a condição de pagamento. Então vamos entrar aqui no módulo do faturamento. Vamos voltar lá para o módulo do faturamento, módulo 5. Atualizações, e aqui ó, a gente vai ter condições de pagamento. Vamos procurar aqui condições de pagamento, tá aqui. Posso fechar aqui já o documento de entrada. E agora ele vai criar aqui no banco de dados para nós a tabela SE4, é a última que falta. E no decorrer do curso, caso haja necessidade de criarmos outras, vou dar um refresh aqui, a gente vai criando sem problema. Vamos ver se a SE4 criou. Ainda não. Beleza, criou aqui, já entrou na tela, então agora a tabela já deve ter criado. Vamos dar um refresh de novo. Opa, cliquei errado aqui em diagrama, é tabelas. E está aqui, ó, SE4 no nosso banco está criado. Então aqui, ó, já criamos todas as tabelas, tá? SX5 eu quis destacar ela aqui. A gente não vai precisar criar essa tabela porque o sistema já criou ela. Se a gente procurar aqui, ó, SX5, ó, tá aqui, ó, SX5 990. Ela é uma tabela de tabelas, tá? Ela é uma tabela que dentro dela tem várias pequenas tabelas que é o que a gente chama de tabelas genéricas. Mais para frente no curso eu vou explicar o que é isso, tá? Então eu vou encerrar essa aula por aqui para não ficar muito comprida. E na próxima aula nós vamos subir, né? Nós vamos apendar os dados que eu já copiei para vocês aqui, ó, na pastinha Proteus Data, na pasta Data. Tá aqui, ó, todos os arquivinhos já com os dados que a gente vai, porque eu já digitei pedido de venda, já
criei algumas notas, já criei cliente, já criei fornecedor. Então a gente vai importar esses dados aqui. Então na próxima aula a gente já vai fazer a importação desses dados. Por enquanto, obrigado por acompanhar até aqui. Tá? Se você não for já fazer a próxima aula em sequência, encerre todos os serviços do Proteus da maneira como eu expliquei. Tá? Obrigado por acompanhar até aqui. Até a próxima aula. Um abraço.